No ar, Vovoteca TV, concurso da Loteca 1095, acumulado, final 5, prêmio estimado em R$500 mil. Porém, eu acho que o valor deve ser maior. Afinal, já começa com 258.591,97 de acumulado. Então, se vender mais uns 300 mil aí, vai para 550 mil. Grade novamente 100% com os estaduais. Bom que alguns deles já se encaminhando para a terceira, quarta e até quinta rodada, no caso pernambucano, o que dá uma noção melhor para nossas análises. Agora que você já deixou o like, o joinha da sorte, que vai abrir as portas da felicidade do seu prêmio de 14 acertos, eu chamo o Matheus para aquela análise parcial dos números da grande enquete Vovoteca. É com você, filhão! É isso aí, enquete já na tela e a nação lotequeira segue votando. E às 14 horas dessa quinta, a grande enquete já registrava mais de 1.500 votos e vai indicando 11 colunas favoritas, com o São Paulo 87%, o Fluminense 87% e o Internacional com 85%, despontando como os 3 super favoritos do concurso 1095. Vejam que 2 colunas favoritas estão na coluna do meio e em 2 clássicos nordestinos. E aí vamos de empates secos nesses jogos? Até acho que pode valer o risco. 8 colunas azuladas, sendo consideradas como marcações normais, e mostram que o jogo 10, Vila e Atlético, e o jogo 11, Avaí Chapecoense, e o 14, Santo André e Água Santa, irão filtrar naturalmente o concurso. Para quem for investir, são 3 bons jogos para triplo. 11 colunas são surpresas. Com certeza poderão fazer muita diferença. Vejo como boas opções de surpresa o Náutico no clássico pernambucano, o Vila no clássico goiano, o possível empate entre Coritiba e Operário e a vitória do Santo André em casa sobre o Água Santa. Já as nossas sorridentes zebrinhas aparecem em 12 colunas. Indico 2 que vejo como merecedoras de atenção. A vitória da Chape, com apenas 11% no clássico, e o Operário, que pode perfeitamente vencer o Coxa e confirmar uma zebra de apenas 8%, derrubando muitos lotequeiros. É isso aí, galera. Essas foram as minhas breves análises sobre a enquete. Continue votando no vovoteca.com e no Lotequeiros BR, nessa ferramenta que ajuda demais na instalação lotequeira. E sem mais enrolação, devolvo a bola para o JP para a análise do nosso jogo Sugestão. É isso aí, filhão. Obrigado pela análise. Será que esses favoritos tudo vão confirmar? Eu acho muito difícil, muito improvável. Sempre 2 ou 3 acabam amarelando. E amarelando, se amarelar pouco, é surpresa. Se amarelar muito, é zebra. E agora que você jogou o nosso jogo Sugestão na tela, vou fazer aquela breve análise de sempre. No jogo 1 eu tenho Palmeiras recebendo o Santos no Allianz Parque. Aqui uma questão do Palmeiras fazer valer a força de sua arena, mesmo sabendo que estamos analisando times em início de temporada. Mas são times totalmente diferentes, né? A força do elenco palmeirense sabemos que é superior e deve rapidamente aí se engrenar, né? Achar um melhor padrão. E aí vai ser difícil segurar. Acredito que o Verdão confirme então o favoritismo e estou indo com ele. Coluna 1 no jogo 1. Jogo 2 é clássico dos bons no pernambucano. É o Santa Cruz recebendo o Náutico. Sempre um clássico, né? Quarto de 6 pontos, recebendo segundo com 8. Essa aí é a história de momento. Aqui rola um tabu de 6 jogos favorável ao Timbu, ao Náutico, com 2 vitórias e 4 empates. Então é um tabuzinho aí, hein, Santa? Ô, Cobra Coral. Vejo o empate até pelo momento das equipes como boa opção, mas gasto um duplo acreditando que a Cobra vai fumar. O Cobra Coral pode quebrar o tabu. Vou de coluna 1 e coluna do meio, duplo. Jogo 3 para Inter e Ipiranga é o Gauchão. Na tela do Vovoteca. Mesmo ainda buscando um melhor entrosamento, acredito na vitória do Colorado. Até porque pega um Ipiranga que em 14 visitas que fez ao Beira-Rio, perdeu 13 e só arrancou um empatezinho. Eu acho que nem esse empatezinho ele arranca mais. Aqui, mesmo com placar magro, acredito que o Inter vai vencer, por isso estou indo com ele, coluna 1. Jogo 4, grupo A, é o segundo, o Cruzeiro só tá começando aqui, né? O Mineiro tá entrando aqui na segunda rodada apenas.
E o Atlético Clube, que visita o Cruzeiro, é uma grata surpresa mineira. Já mostrou isso no ano passado, que pode dar trabalho aos grandes, e deu. Veja aqui um jogo pegado e perigoso para o apostador. Quem for seco no favorito, né, que é o Cruzeiro, pode sofrer muito aí, hein? Baixa adrenalina. Será que a Raposa vai faturar? Se puder, cerque, né? Cerque aí, coloque um duplo. Eu tenho outros duplos aqui, aliás, é um concurso que pede vários duplos. Eu vou optar então nesse aqui pelo risco. Portanto, coluna 1, Cruzeiro. O jogo 5 é o tricolor do Morumbi recebendo a portuguesa a Luzinha do Canindé. Sabia que o Canindé já foi do São Paulo? Na década de 30, o São Paulo era o dono do Canindé. Mas isso é uma outra história, né? O momento diz o seguinte: o tricolor começou até bem o Paulistão. Lógico que algumas caras novas apareceram, então aí são necessários vários ajustes, né? Precisa ser feito esses ajustes. Eu vi aí contra o Mirassol a defesa falhando em bolas aéreas. Talvez volte ao Arboleda e dê um jeito aí nessa defesa. Aqui eu vejo que com o Murumbis, agora é Murumbis, né? Novamente cheio, aparece como boa opção de seco o tricolor, frente a uma Lusa, cujo objetivo principal e maior nesse momento no Paulistão é justamente se manter na elite. Mas eu acho que não vai ter força para segurar o São Paulo, portanto, coluna 1 no jogo 5. Jogo 6, lá vem outra luzinha. Essa é a portuguesa do Rio de Janeiro, recebendo o Flamengo. O Flamengo aí ainda deve vir aí de mistão, né? Tá lá excursionando, mas é o Flamengo, né? Então tem aqui a tradição em campo. A luzinha deve se impor sobre os demais pequenos, eu acredito, do Rio. Tem time para isso. Porém, aqui deve sentir o peso de enfrentar o Flamengo, contra quem tem um retrospecto muito negativo. Desde 2004, esse confronto registra 9 vitórias do Flamengo com 2 empates. E mesmo contra um Flamengo, então, misto, vejo poucas possibilidades da portuguesa melhorar esse histórico. Se bem que o Flamengo vem aí do empate com o Nova Iguaçu, também fora, né? Que era quase que um seco da maioria aí, quem foi nas bets. Mas aqui eu vou continuar acreditando no Flamengo. Eu acho que essa ele vence. Coluna 2. Jogo 7, meio da loteca me diz que o São Bernardo vai receber o Corinthians. Aliás, parabéns ao Esporte Clube Corinthians Paulista, que enquanto eu estou aqui gravando, acaba de conquistar o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É o 11º título do Corinthians na Copinha. É o Papa Copinha. Aqui é um jogo dos mais emblemáticos, esse contra o São Bernardo. Para o apostador aqui é um jogo assim tipo digno de triplo, né? O Bernô com certeza vai encarar de igual esse timão que começou titubeante em 2024. Ontem perdeu lá em Itu pro Ituano de 1-0. E o São Bernardo soube segurar um empate frente ao Guarani lá em Campinas. Já é um handicap favorável aí ao São Bernardo, né? Ganhou um ponto fora. Então, 2 times aqui ainda tentando buscar padrão de jogo. Eu acredito aqui muito no empate e talvez o Corinthians consiga aquele golzinho milagroso e ganhe de 1-0. Por isso estou indo de duplo, coluna do meio e coluna 2. Para o jogo 8, temos o Bangu recebendo o Vasco. O Bangu começou muito mal, tá? Esse estadual aqui. E mesmo tentando oferecer resistência, eu tô vendo o Bangu como um time de pouca técnica e inspiração quase zero nesse estadual. E aqui, o Vasco deve começar a usar seus titulares, ou ao menos alguns deles, né? E aí, aumenta sua possibilidade de sair com os 3 pontos. Eu vou com ele, coluna 2, Vasco da Gama. CSA e CRB é o clássico alagoano, o clássico da sopa de letrinhas. Qualquer coluna aqui é válida, até porque é início de estadual. Na visão da galera, aqui temos um bom empate. É o empate favorito, né? Difícil ter empate favorito, aqui tem um. Eu vou apenas no fator intuição. Eu estou indo assim, tipo, essa intuição que me indica o azulão. Espero que a minha intuição
esteja em dia. Só siga se a sua também falar a mesma coisa, tá? Então, vamos lá, CSA, coluna 1, nesse jogo 9. Vamos ao jogo 10, com o Vila Nova recebendo o Atlético Goianense, clássico goiano, mais um clássico goiano na loteca. E eles sempre têm cheiro de empate, essa que é a verdade. Ainda mais em início de temporada, não é, galera? Onde ambos buscam um melhor entrosamento, um melhor padrão técnico. O Vila Nova ontem venceu o Craque fora por 1-0 e o Atlético Goianense tropeçou e perdeu para o Aparecidense por 2-1 também fora de casa. Portanto, vai tentar recuperar aqui. E o Vila vai tentar manter o padrão de vitória aqui. Então, eu acho que esse tentar de um lado ou do outro vai acabar esticando tanta corda que a corda vai ficar ali no meio paradinho. Coluna do meio é o meu palpite. No jogo 11, o Avaí recebe a Chapecoense, clássico catarinense. Se tem goiano, tem catarinense. Então lá na bela Santa Catarina. E aqui um tabu a ser quebrado, tá, galera? Quebrado ou não. Sabe que a Chapecoense não perde para o Avaí a 6 confrontos, com 4 vitórias da Chape e 2 empates. Acorda ou não acorda, Avaí? Como tabus caem ou não caem, eu vou gastar um duplo. Coluna 1 e coluna do meio, levando em consideração o mando de campo e o empate, que é um resultado muito provável. Duplo então, coluna 1 e X. No jogo 12, o tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, recebe o Nova Iguaçu. E aqui o tricolor deve encarar com seriedade esse jogo. Eu pensei muito em duplo aqui, mas é que eu não tenho tanto duplo, né? Então eu acho que o Fluminense, se não encarar com seriedade, ele pode sofrer. O Nova Iguaçu começou muito bem, vencendo o Sampaio do Rio, por 2-1. Na sequência empatou com o poderoso Flamengo Mistão por 1-1 e venceu o Bangu ontem por 3-2. Então, esse Nova Iguaçu aqui está mostrando um bom cartão de visitas, vocês concordam? Mesmo sabendo do risco de taquicardia, eu vou no Flu, que nos últimos 17 anos só perdeu uma vez para o Nova Iguaçu. Vai perder de novo? Eu acredito que não. Pode acontecer, mas eu acredito que não. E vou de Fluminense, coluna 1 no jogo 12. Já no jogo 13, eu tenho Curitiba recebendo o Operário, Campeonato Paranaense. Vejo necessidade de gastar aqui um duplo, até porque sabemos que o Operário tem tradição e pode equilibrar contra um Coxa que vem aí nesse seu início de temporada. Hoje o Coritiba visita o Londrina. O Coritiba que iniciou com uma vitória de 2-0 fora contra o São Joséense. E o Operário vai fazer seu segundo jogo. Ele perdeu fora para o Cianorte na estreia por 1-0. Ou seja, já dá para ver que o time sabe se fechar. Por isso eu estou indo aí de duplo, coluna 1 e coluna do meio. E repito agora um outro duplo no jogo 14, fechando aqui com Santo André e Água Santa. Na realidade, com verbo, o ideal é usar aqui um triplo. Clássico do ABCD Paulista. O Água Santa é de Diadema, tá? Ele forma o ABCD Paulista com André, Bernardo, Caetano e o Diadema. E desde 2011, esse joguinho aqui, ó, não registra empate. Isso torna ele um jogão, né? Sempre tem um vencedor. E vou torcer para continuar sem empates. Bora então com mais um duplo aberto. E podem ter certeza, é um duplo aberto de risco. Coluna 1 e coluna 2, fechando o jogo 14 da Loteca 1095, 500 e poucos mil. É isso aí, galera. Aguardo vocês com aquela visitinha de sempre lá no nosso vovoteca.com, conferindo nossas planilhas estatísticas que sempre podem ajudar, conferindo lá a programação da Lacniela desse final de semana, que eu coloco junto com planilhas também informativas, desempenho, casa fora. Vovoteca é isso, é loteca, é betes, é Lacniela. E não deixem de visitar também o nosso Lotequeiros BR, que sob, né, o comando do trio de jovens lotequeiros Matheus, Nicolas e Paulinho,
sempre deixam aquelas análises escritas dos 14 jogos com palpites de secos e de duplos. Eles costumam ir muito bem. E que a sorte lhe sorria, meu amigo, nesse acumulado, nesse final de semana, que você vai ficar 500 000 milionário. E para isso eu digo amém.